Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Legitimando Coisas. Esse que é um canal em que eu falo sobre psicologia, interculturalidade e tudo que envolve cultura, natureza, idiomas, linguagem, percepções a partir de choque cultural. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta dessa forma de refletir e pensar sobre as coisas, se inscreve no canal, envie esse vídeo para algum amigo que você sinta que vai precisar ouvir essas informações e também tô lá no Instagram, no @legitimando.coisas, a fim de conhecer vocês, trocar e desenvolver essa comunidade que fala sobre psicologia, interculturalidade, que é uma coisa tão importante e que às vezes a gente perde a perspectiva do quão importante é a cultura nas nossas vidas. Quem imigrou e quem já mudou de cidade que sabe o quanto que fazer um processo de deslocamento geográfico é uma experiência de muita transformação na vida de qualquer pessoa, né? Porém, quando a gente chega assim desavisado nesse novo lugar, é normal que a gente traga os conteúdos e os conhecimentos de vida que a gente tem do nosso lugar de origem, que muitas vezes não são tão harmônicos com essa nossa nova experiência. E aí dá aquele ruído, né? Tu te sentes nostálgico, com saudade de casa, começa a de repente ver um monte de defeito nesse lugar novo, porque ele não é igual ao teu de origem, mas de alguma forma tu quer estar lá ou precisa estar lá, que foi transferido de emprego, passou numa faculdade, sabe essas coisas que você tem que ir para aquele outro lugar, você quer ir para aquele outro lugar, mas não é porque você quer, deseja que isso vai tornar a experiência a mais fácil do mundo. Afinal de contas, a gente está falando de um recomeço, de um recomeçar de vida. E a gente sabe que toda vez que a gente quer recomeçar algo, isso é desafiador, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou te emprestar saberes que eu tenho enquanto psicólogo que facilitam muito, 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 muito nesse processo de encarar o choque cultural e transformá-lo em uma oportunidade de crescimento pessoal e de transformação na tua vida. Só para fins pedagógicos, vamos falar neutralidade, tá? Mas não existe neutralidade na vida, mas é uma busca de uma mente um pouco mais limpa, mais flexível, um pouco mais neutra para dar conta de receber esses outros universos. O que que seria isso? É você dar um pause em tudo aquilo que você acha que sabe sobre a vida, ou que gosta sobre a vida, ou que odeia sobre a vida. Dar um pause nisso e tentar ver as coisas como se você fosse um pesquisador, como se você quisesse entender ela na sua originalidade. A redução fenomenológica implica em que eu vá para uma experiência, que eu vá para um diálogo, que vamos colocar aqui, vá para um outro estado, uma outra cidade, um outro país, levando em consideração de que o que eu sei ou opino sobre as coisas, ela é um recorte que fala da minha cultura, da minha educação, das relações que eu tive naquele momento, dos meus traumas, das minhas vitórias. É um complexo de coisas que eu organizei durante a vida em um determinado contexto, em um determinado sentido. Muitas pessoas, quando vêm do seu lugar de origem, vem de uma educação que eh, aprendeu que as coisas são daquele jeito, né? Então, um exemplo, eu chego aqui no sul, eu sou paraense. Eu moro no sul hoje, mas eu sou paraense. Eu adoro comer de cumbuca e colher. Adoro. Não, nem sei explicar exatamente, mas desde criança é assim. Então, quando tem assim um molho em alguma comida, eu gosto de colocar farinha numa cumbuca e comer de colher. Muitas vezes, quando alguém me convida para sua casa aqui no sul e existe a possibilidade de comer uma comida molhada com farinha e colher, e eu faço esse movimento que para mim é a melhor forma simbólica de degustar aquele alimento, parece que ele altera o sabor do alimento, sabe? Eu noto um estranhamento, eu noto pessoas assim, meu Deus, não, peraí, saem correndo para pegar garfo e faca e um prato para eu comer direito. O comer direito para mim, como que eu demonstro, né, como que eu vou degustar aquilo, como que seria o comer direito para mim? Com boca e colher, um simbolismo que é diferente para mim, né, então eu preciso estar contando isso para as pessoas, inclusive uma vez foi engraçado, porque eu estava explicando exatamente isso, dizendo que eu estava muito feliz de estar aqui, e a pessoa ficou assim, muito desconfortável, ela me olhava e dizia assim: "Sério? Sério, eu tô amando". Então tá, se tu tá falando, eu acredito, mas dava pra ver que a pessoa estava tipo assim: "Por que essa pessoa resolveu pegar uma cumbuca e uma colher pra comer, se tem tantos pratos, garfos e facas aqui?". É um exemplo muito simples, né, percebe que eu tô te dando um exemplo bobo, mas olha quanto significado se revela nessa interação, entende?
Imagina se eu sou inseguro com a minha cultura e começo a achar que comer de cumbuca e colher é errado, que o certo é fazer diferente. Isso ia me prejudicar de alguma forma, né? Ou imagina que então eu nunca mais voltasse na casa dessa pessoa para comer a comida com molho e farofa, porque lá cumbucas e colheres não são aceitas. Eu sairia perdendo uma comida deliciosa, porque a comida estava deliciosa. Entende? Então a gente precisa levar em consideração que às vezes o que é bobo, o que é simples, o que é isso foi só uma coisinha. Ela é o ponta de um iceberg de um simbolismo, de uma complexidade cultural e antropológica muito maior. E quando você imigra, você vai precisar levar isso em consideração, porque senão a sua vida vai ser um inferno. Mas enfim, vamos voltar para o método. As experiências, elas são sempre um ponto de vista, ela é sempre uma perspectiva. Quando eu me relaciono com alguém, com uma cidade, com um evento, com uma circunstância, tem coisas daquele evento e minhas também ali, né? Então, se eu reduzo, se eu levo em consideração que tudo é uma perspectiva, é muito mais fácil de eu me aproximar desta nova realidade aberto, flexível, disponível e curioso para entender como que isso realmente funciona e como que isso pode ou não transformar a minha vida, né? O que que isso vai me ensinar. E aí a gente volta para aquelas 4 perguntas, então, que facilitam com que essa reflexão aconteça, que é o que, como, onde e com quem. Então vamos pegar de exemplo o Círio de Nazaré, que é uma das maiores manifestações católicas religiosas do mundo, que acontecem em Belém do Pará no segundo domingo de outubro e que faz com que milhares de pessoas vão à rua celebrar a Nossa Senhora de Nazaré. Se eu te conto só essa informação, o que que tu vais pensar? Um evento católico, religioso, para uma santa, deve ter um Ave Maria, deve ter uma missa e tal. Esse seria o que intuitivamente a gente pensa se a gente só fica no clichê de uma celebração católica religiosa. Porém, quem conhece o Círio de Nazaré sabe que ele transcende apenas uma manifestação religiosa e católica. É um evento tão importante para o estado do Pará que pode ser chamado como o Natal dos Paraenses. As ruas ficam inteiramente perfumadas por uma semana, porque a produção de maniçoba, que é a comida típica que é servida, precisa ser cozida por 7 dias, senão ela pode te intoxicar e até matar. É uma celebração do povo do Pará, é onde Belém recebe todos os paraenses que estão viajando e morando em outros estados. Quando chega nessa época, os paraenses vão todos para lá. Tem muitas festas culturais de brega, carimbó, lundum. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar para o mundo a cultura belíssima do Pará. É onde todo mundo se encontra, é aquela semana em que tá todo mundo num clima de good vibes, todo mundo se abraça, todo mundo se ama, tudo pelo Círio. Então, se eu te falo que é só uma experiência religiosa e você não é uma pessoa inclinada ao catolicismo, não seria uma experiência interessante, não seria algo interessante em teoria para você, correto? Porém, o que é o Círio? Ele é uma manifestação cultural que tem inúmeras ramificações e que você só vai entender estando lá. Agora, se você vai só nesse ângulo, você perde a oportunidade, né, de ver várias outras manifestações importantes que acontecem nessa celebração. Uma delas, por exemplo, é a Chiquita, que é uma festa em que os marginalizados, né, os gays, as travestis, se encontram logo que a santa passa para celebrar. É aquela coisa meio o sincretismo religioso, né? Então, quem está em Belém do Pará na semana antecessora e posterior ao segundo domingo de outubro sabe que a gente não está falando só de catolicismo. Então, o que é o Círio? Muitas coisas, que não só catolicismo, né? Onde acontece? É em Belém. Então, por que que toca calypso, carimbó, lundum, brega, tá todo mundo estéril gritando na rua? Porque aonde isso acontece é em Belém, não é em Curitiba. Então, o local, ele tem essa especificidade, ele tem essa cultura, ele tem esse appeal, né? Em Curitiba, a gente estaria num pub, tomando uma cerveja maravilhosa, assim, inúmeras opções de cerveja, Pilsen, da cevada, defumada, e mil explicações, ouvindo um rock entende, internacional. Curitiba. Com quem? Com o paraense, que é uma pessoa que tem essa característica mais fluida, mais eloquente, né? E como isso acontece? Bom, aí eu acabei descrevendo para vocês, né? Então, se você está genuinamente curioso para entender alguma coisa, é legal que você leve a sabedoria do o quê? O que que é isso? Me contaram que isso era A. Mas será que isso não pode ser A, B, C, D? Entende? Então, esse o que neutro, ele te traz uma curiosidade ativa e uma flexibilidade para conseguir entender isso melhor. Como?
Você vai descrever como isso acontece para além do que você gostaria que fosse, para além do que você desejaria que fosse, para além das suas expectativas. Como? Como acontece o Círio de Nazaré? O segundo domingo de outubro, através de procissões que envolvem eh, barcos, motos, carros, pessoas. Os romeiros vão dos interiores andando até Belém pagando promessa. A Igreja Católica fecha as ruas, mas outros centros religiosos, né, vêm para ajudar. Então, o como é você estar assim descrevendo a situação como ela acontece, tentando tirar as suas expectativas, frustrações, desejos, como acontece, né? Como que será que acontece? E aí ficar ali meio passivo absorvendo essas informações, né? Com quem isso acontece? Porque tudo na vida é relação, nada é estático, nada é objetivo, nada é dado, nada é fixo, tudo é uma relação, né? Então, acontece com você, por exemplo, de você ter, sei lá, 10 amigos. E com cada um desses amigos você é uma versão diferente sua, né? Uns mais parecidos, outros menos, mas cada relação dessas vai realçar, vai trazer de você uma característica tua. Então, quem interfere, que dependendo da pessoa em que você está, ela vai trazer coisas em você que, que de repente nem você conhecia, ou que você já conhecia, mas não sabia que era tua, achava que era do outro, entende? Então, o outro tem esse impacto, né? Quem é essa pessoa que eu estou me relacionando? O que ela desperta em mim? O que ela me faz querer ser? Né? Ela revela o meu melhor, ela revela o meu pior. Quem é essa pessoa? O que ela gosta? O que ela faz? Por que ela é assim? Não, né? Tem essas perguntas. E aonde? Aonde isso acontece? Né? Em que lugar isso acontece? É no lugar quente? É no lugar frio? É no lugar perigoso? É no lugar seguro? É no lugar que te convida a ir para fora porque tem belezas naturais? É um lugar que te convida a ir para dentro porque é muito frio? O espaço também determina em como a tua experiência vai ser. Então, o que é a experiência? Como ela acontece? Com quem ela acontece? E aonde ela acontece? Elas vão te dar várias informações importantes para conseguir pegar esse choque cultural e não te sentir só perdido, ou só arrasado, só destruído, ou só ansioso ou com medo. Não, você consegue olhar a situação desafiadora com um pouco mais de contexto e sabe, ficar assim mais reflexivo sobre isso, do tipo, tá, veio um fenômeno. O que está acontecendo comigo? Como eu estou me sentindo em relação a isso? Quem está me fazendo isso? Aonde isso está acontecendo? Então faz essas perguntas, entra na tua humildade, baixa o narcisismo, baixa a dona da verdade e vai conhecer as coisas. Pode ser que tu te surpreenda tanto, pode ser que tu te encontre tanto. E tudo isso porque você parou presente, prestou atenção e curiosamente tentou absorver o que estava acontecendo ali diante de ti. Faz sentido para ti esse vídeo? Bom, esse é o Legitimando Coisas, é um canal em que eu falo de psicologia e interculturalidade. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta dessa forma de refletir e pensar sobre as coisas, te inscreve no canal, envie esse vídeo para algum amigo que você sinta que vai precisar ouvir essas informações. E também tô lá no Instagram, no @legitimando.coisas, a fim de conhecer vocês, trocar e desenvolver essa comunidade que fala sobre psicologia, interculturalidade, que é uma coisa tão importante e que às vezes a gente perde a perspectiva do quão importante é a cultura nas nossas vidas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.